em filosofia. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a filosofia de René Descartes, um carinha aí, um francês que mudou a forma do ser humano pensar, criando o que hoje é o que a gente chama de as bases da ciência moderna, né? Bom, o que o vestibular vai cobrar de vocês, né? A gente vê que as várias universidades aí vão cair em cima do mesmo livro, né? Que é o Discurso do Método. Um livro bem interessante, né? Que você vai ler com muita calma, com muita paciência, lembrando que é um livro que foi escrito há 4 séculos atrás. Então, quer dizer, há alguma coisa que é uma paciência nossa em compreender que a tradução desses textos, né? Do francês antigo para o português moderno, ele resulta em alguns problemas de linguagem em relação ao que a gente está acostumado a ler, alguma dificuldade, naturalmente, para o estudante. Portanto, a gente deve ter muita calma, muita tranquilidade, procurar textos auxiliares de comentadores que vão nos ajudar na leitura deste texto. Bom, mas o que está acontecendo nessa época em que René Descartes está vivendo na França, né? Bom, ele vai criar as bases para o que a gente chama hoje de ciência, né? A questão fundamental que René Descartes se coloca é a dúvida em relação ao que a gente pode acreditar como verdade. Até então, vivia-se uma tradição escolástica, medieval, onde a autoridade da igreja, a autoridade episcopal, era a fonte de conhecimento seguro e, logicamente, evidentemente, o conhecimento revelado pela Bíblia como revelação divina. Mas o tempo ia passando e o pensamento humano estava crescendo, estava efervescendo, né, nesse período da Europa, e o Descartes vai ser o cara que vai pôr em xeque tudo isso. Afinal, do que eu posso ter certeza? Como eu posso seguir um caminho em direção à certeza? Como obter garantias de que aquilo que eu penso sobre determinada coisa é correto? Ou seja, qual é o método que eu devo orientar o meu pensamento para que eu atinja a verdade sobre alguma coisa? Então, nessa obra, O Discurso do Método, ele vai fazer uma série de inquirições a respeito da nossa própria capacidade de conhecimento, ele vai desconfiar radicalmente dos nossos sentidos, né? Meio que semelhante, num viés parecido com o que Platão falava, mostrando que os sentidos muitas vezes nos enganam, né? De forma que os sentidos não representam uma fonte de conhecimento seguro. Desta maneira, ao longo de sua obra, Descartes vai nos conduzir a um racionalismo onde a razão é a fonte do saber. Todo conhecimento racional vai ser base para a gente conhecer os elementos da verdade. Então, a partir daí, ele cria um método, o método do bem pensar, o método do bem conduzir a razão com o objetivo de descobrir os elementos da natureza. E um dos pilares fundamentais de todo esse pensamento é a certeza da minha própria existência, né? Que é um tema que você vai ver bastante discutido ao longo dos capítulos desse livro. Ora, para eu poder construir um conhecimento seguro, eu tenho que ter uma certeza indubitável. E para Descartes, indubitável é aquilo que vem do pensamento e da razão. Essa certeza indubitável ficou conhecida na história da filosofia e também na história da ciência como o famoso penso, logo sou, né? Que é da síntese, um dos pilares da construção teórica de René Descartes. Ora, o que Descartes está nos dizendo com isso, né? Eu posso duvidar dos meus sentidos, eu posso duvidar do que eu vejo, que nem a gente olha para o sol e vê ele pequenininho, no entanto, a nossa razão nos mostra que ele é maior, isso prova que os nossos sentidos não são uma garantia de verdade. Eu posso botar a mão na água e achar que ela está quente, enquanto o outro pode achar que ela está fria. Então, há uma relatividade muito grande nos sentidos, de forma que eles não são garantias para nós. Agora, a certeza que Descartes vai se debater é a certeza da existência do sujeito, do pensamento, do ser racional que pensa. Ora, se eu duvidar que estou duvidando,
Qual é a certeza que eu tenho nisso? A certeza de que estou duvidando. Eu sou algo que duvida, eu sou algo que pensa. Então, Descartes vai partir dessa certeza, desse pilar fundamental, desse processo racional, para a partir daí fazer todas as demais relações. Claro que ele também vai dar um destaque especial à prova da existência de Deus. Então, o Deus como fiador da racionalidade humana, para dar crédito à produção racional. Ou seja, baseados em dois pontos fundamentais, a existência de Deus e a existência do sujeito racional, do sujeito pensante, né? É a partir desses dois elementos que será possível, então, eu estabelecer uma realidade de fato nos elementos do universo. Parece simples, mas é claro que não é tão simples assim, não. Evidentemente que por trás de todo esse raciocínio, por trás de toda essa filosofia, se esconde todo um processo metodológico que vai orientar os passos da ciência que nesse período está começando. Hoje a gente está vendo esse nosso programa pela televisão, através de chips de computadores, através de ondas eletromagnéticas, graças a usinas nucleares, a usinas termoelétricas, enfim, há uma infinidade de tecnologias produzidas por aquilo que a gente chama de ciência e a gente, na verdade, nem percebe como que tudo isso começou. Por incrível que isso possa parecer, isso vai ganhar um fundamento muito forte na sua estrutura lógica de pensamento, na certeza cartesiana do penso, logo sou. Ou seja, é possível ter certeza de algo? Sim, é possível ter certeza de que eu penso. Portanto, existo. Então, a partir do raciocínio, a partir da razão, a partir das artimanhas da razão, é possível eu determinar a relação entre os elementos. E com isso, baseado na análise racional e na sequência a análise experimental, vai se desenvolver um método científico que vai orientar a nossa ciência, que vai construir todo um saber ao longo dos últimos séculos, que resultou no que a gente chama hoje de tecnologia e ciência moderna. Então, esse livro, ele, como eu tinha dito no início da nossa conversa, ele guarda em si uma certa dificuldade dada a tradução, dado o período que foi escrito, então o aluno deve ter muita calma, muita paciência. Não é um livro para ser lido como um romance que a gente senta e lê. Não, é um livro para ser estudado. Deixar na cabeceira da cama, deixar ao longo da nossa mesinha de estudo e lenta e gradativamente ir devorando, capítulo a capítulo. E sempre que possível, buscar alguma leitura auxiliar de comentadores que analisam esses textos, né, e dão para o aluno um enquadramento melhor de como ele deve entender essa obra. A sugestão é que vocês leiam pausadamente, destacando alguns trechos que vocês acharem mais importantes, aquela ideia do sublinhar, certo? E pesquisarem aí, junto com o material dos professores de vocês, as principais questões que os vestibulares têm focado sobre isso. E em função desses testes que os vestibulares apresentam, vocês fazerem uma leitura direcionada para aquilo que se propõe.